Quero convidar vocês a acompanhar e conectar comigo na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2. Nós iniciamos a mensagem no culto desta manhã. Farei apenas um breve destaque acerca do primeiro ensinamento que deixamos hoje cedo e adentraremos para outros dois ensinamentos destinados para a reflexão desta mensagem. Carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Vivemos dias e tempos em que estamos sendo provados e precisamos sair aprovados. Provados e aprovados. O texto bíblico vai justamente nos dirigir, nos conduzir para três importantes percepções que nos facilitarão no processo de aprovação, que construirão um processo em que nós sairemos aprovados em meio às provações. Amém? Amém, queridos? Em nome de Jesus. Tiago, capítulo 1, verso 2 em diante, até o verso 12. Estou lendo na versão nova, versão transformadora. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra, e o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Amém? Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Tem uma outra tradução que vai dizer assim: porque depois de aprovado, receberá a coroa da glória. Senhor nosso Deus, amado e poderoso Pai, te louvamos, bendizemos e exaltamos. Agradecidos estamos a Deus pelo tempo de reflexão, pelo tempo de celebração. Obrigado a Deus porque quando partimos do pão e bebemos do cálice, estamos, ó Deus, lembrando da morte do Senhor até que Ele volte. Obrigado porque temos a oportunidade de adorá-lo, de bendizê-lo, de exaltá-lo. E queremos, ó Deus, que assim como ocorreu com os discípulos que andaram pelo caminho de Emaús, conversando com Jesus, que o receberam em sua casa e depois, ó Pai, estiveram com os outros discípulos na presença do próprio Cristo. A Tua palavra nos diz que os seus corações arderam enquanto ouviam das Suas palavras. Eu peço em nome de Jesus que neste momento Teu Espírito Santo possa, Deus, permitir que esta palavra poderosa, palavra do Senhor, possa, Deus, queimar em nossos corações e possamos, ó Deus, ser hoje orientados, direcionados, alinhados para fazer a Tua vontade. E, ó Deus, em meio a tantas provações, sermos pelo Senhor aprovados. Nós Te pedimos e a Ti rendemos toda a glória, toda a honra e louvor, em nome de Jesus. Amém. A primeira percepção que eu destaquei no culto da manhã, e você poderá, aqueles que não participaram, terá a oportunidade de ouvir esta primeira parte com maior profundidade. Eu quero fazer apenas um destaque a respeito da primeira percepção dentre os versos 2 e 4.
para que sejamos aprovados enquanto provados, nós precisamos ter a percepção correta das provações. E dentre estas percepções corretas, entendermos que é necessário receber e perceber as provações como algo bom. Porque se eu tiver uma postura diferente desta, eu perco a oportunidade de aprender, porque eu me fecho, eu rejeito a luta, a provação, a dificuldade e simplesmente não permito que Deus me dê condições de crescer em meio à provação. A murmuração, a ingratidão, a reclamação diante das dificuldades e das lutas nos impedem de avançar. É preciso fé, por isso o texto bíblico vai destacar a respeito da fé, que quando nós somos provados, a nossa fé é fortalecida e pela fé nós podemos receber e perceber as provações como algo bom, mesmo quando nós não entendemos. Em segundo lugar, eu quero destacar para a nossa reflexão, a segunda percepção das três, do total de três. Nós precisamos ter, em segundo lugar, a percepção correta da importância da sabedoria. Os versos de 5 a 8, o texto de Tiago vai falar sobre a importância da sabedoria. Um texto bem conhecido. Se alguém tem falta de sabedoria, o que deve fazer? Pedir. Pedir a Deus, que nos dará, que dará sabedoria. Parece algo tão simples, não é verdade? Não parece simples, queridos? Sim ou não? Sim, é simples mesmo. Basta pedir. Mas nós podemos fazer aqui algumas reflexões a respeito do tempo em que nós vivemos. E podemos identificar em vários setores da sociedade pessoas que têm um grande ou pouco nível acadêmico. Sejam pessoas de posses ou não, sejam políticos, sejam pessoas que atuam naqueles cargos, de confiança que os políticos eleitos outorgam, ou delegam, ou conferem a eles. E nós vemos, queridos, não só nesse ambiente, mas em vários outros, o quanto a falta de sabedoria trava processos, o quanto a falta de sabedoria impede que a vida possa fluir melhor. E agora eu quero trazer também de um modo muito mais personalizado para a nossa realidade familiar. Muitas famílias estão sucumbindo porque falta sabedoria ao marido, falta sabedoria à esposa, falta sabedoria aos filhos. A falta de sabedoria leva à ruína. Versículo 5 demonstra, meus queridos, que a percepção correta da importância da sabedoria é algo que todos nós deveríamos ter. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus. É interessante que Tiago ele está dizendo, se algum de vocês precisar de sabedoria, ele de certa forma está usando aqui um tanto quanto de ironia. Afinal de contas, todos nós precisamos de sabedoria. Todos nós precisamos. Então o que Tiago está, na verdade, está incitando neste momento aqui, é também uma confrontação, porque existem pessoas que agem e se portam como se fossem os donos da verdade, como se não precisassem mais aprender mais nada, não tivessem mais nada para agregar na fé, na vida. E nós precisamos entender, queridos, que todos precisamos de sabedoria. A forma correta de adquiri-la implica em pedir com fé. Pedir com fé. O texto é muito claro também nessa instrução no verso 6. Quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, é empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber alguma coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz.
Vamos tentar compreender um pouco melhor este versículo de número 6. A Bíblia diz que para adquirirmos sabedoria nós devemos pedir a Deus, orar a Ele: Senhor, dá-me sabedoria. Salomão é o exemplo mais tradicional de alguém que foi muito assertivo no seu pedido. Quando ele assume o reinado de Israel, ele pediu a Deus sabedoria para governar. Deus ficou tão contente com aquela sua atitude, Deus aprovou a atitude de Salomão. Porque você pediu sabedoria e não bens ou riquezas, eu te darei também estas outras coisas. Deus lhe deu sabedoria, e diz a Bíblia que Salomão foi o homem mais sábio que existiu, a ponto da, por exemplo, a rainha de Sabá, a rainha do Egito, ir encontrar com ele por causa da sua fama, e ela o testou e saiu dali convicta de que realmente ele era um homem muito sábio. Infelizmente, ele não perseverou no caminho correto. E a Bíblia diz que as mulheres lhe perverteram o coração. Infelizmente, Salomão se deixou contaminar pelos desejos da carne, e ele teve mais de 1000 mulheres que lhe serviram. E dentre estas, muitas, serviam a deuses pagãos, a deuses dos amorreus, dos filisteus. Mulheres que inclusive adoravam Moloque, e no culto ao Moloque, filhos eram sacrificados. Então significa que Salomão sacrificou filhos a Moloque. O coração dele se perverteu, porque infelizmente ele perdeu o temor a Deus. E consequentemente deixou de ser o homem mais sábio. Eu penso dessa maneira, queridos. Ele perdeu esse título, esse status, que deteve durante tanto tempo, porque infelizmente ele perdeu o temor. E a Bíblia nos diz em Provérbios justamente que o temor é o princípio da sabedoria. Uma outra tradução vai dizer ali que o temor é o princípio do conhecimento. A sabedoria, ela é alimentada pelo conhecimento. Nós precisamos ler as Escrituras, nós precisamos nos cercar de conhecimentos diversificados, para que possamos ter uma condição melhor para avaliarmos os vários cenários que estão à nossa volta. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando no final da sua vida, lá na segunda carta de Timóteo, ele pede que levassem para ele a sua capa, porque ele estava passando frio, era um tempo de inverno, né? Você está com frio aí? Acho que ninguém está com frio aí não, né? Estou vendo o povo assim, encolhido lá atrás, gente, né? Faz parte, Curitiba é uma bênção, irmãos, Curitiba é uma bênção, né? E então Paulo vai dizer o seguinte: trazem-me a capa, os pergaminhos e também, o quê? Alguém lembra? Os livros. Os pergaminhos diziam respeito às Escrituras, a palavra de Deus que ele tinha acesso. E os livros, que livros eram estes? Livros de outros conhecimentos. Nós precisamos buscar conhecimento, nós precisamos buscar com sabedoria também utilizar este conhecimento. Não basta ter muito conhecimento e não colocar este conhecimento em prática ou aplicá-lo da maneira correta. Devemos pedir a Deus por sabedoria e também, meus queridos, entendermos que a sabedoria, ela será construída de um modo sobrenatural pela ação do Espírito de Deus, que nos dará esta sabedoria, mas também na construção que nós iremos acessar por meio das experiências vivenciadas ao longo da vida. Contudo, acúmulo de experiências não significa sabedoria. Acúmulo de experiências pode gerar pessoas que têm conhecimento, que têm história, muita história, mas que infelizmente não têm muito ao que ensinar.
Agora, quando você alia o acúmulo de experiências com o conhecimento adquirido ao longo da vida e com o temor ao Senhor, Ele nos capacita para utilizarmos estes recursos que adquirimos ao longo da vida de um modo preciso, de um modo realmente assertivo. É interessante observarmos que, por alguma razão, Deus nos fez da forma como eu agora vou descrever. Você pega um jovem atleta, vamos pegar aqui um dos esportes que mais os brasileiros gostam, né? Que é o futebol. Você pega ali um atleta de futebol na casa dos 19, 20, 21 anos, o guri ele corre o campo para lá e para cá, não se cansa, não é verdade? Só que muitas vezes falta para esse menino o quê? Experiência, sabedoria. E aí, não vou dar nomes porque não é necessário. Você fica vendo atletas famosos em manchetes manchadas por atitudes de insensatez. O menino é bom com a bola no pé, mas fora do campo é um problema. Vive com problemas, vive com problemas. Você pensou naquele, né? E se eu estiver pensando em outro? Peguei vocês, né? O fato, meus queridos, é que eu quero dizer o seguinte: eu já ouvi muito jogador de futebol peladeiro, né? Cadê os peladeiros aí de futebol da IBNM? Cadê? Lá, o Paulinho tá lá, né? Eu já vi muitos dizerem o seguinte, né? Que com o passar do tempo, o camarada aprende aonde ele quer mandar a bola. Ele sabe o que ele quer fazer, ele sabe a jogada. Só que daí falta o quê? Força, falta perna, falta energia, né? Ele sabe o que fazer com a bola no pé, mas falta essa outra área importante para ele executar aquilo que ele deseja. Você imagina a gente conseguir juntar juventude com sabedoria e experiência? Né? Muitos com certeza aí gostariam de alcançar isso. O fato, queridos, que é importante também dizer o que eu não quero dizer. Quando eu digo que sabedoria tem a ver com acúmulo de experiência, eu não estou dizendo que jovens não possam ser sábios. Conheço muitos jovens realmente sábios, prudentes, atentos, que pensam, analisam, tomam as decisões assertivas e conseguem desenvolver uma vida muito significativa. Mas é uma marca que a sabedoria, a prudência, ela também nos é dada ao longo do tempo. E também é verdade, meus queridos, que quanto mais nós buscamos dependência da parte de Deus, mais nós crescemos para com o Senhor e também nos relacionamentos interpessoais. Eu quero, meus irmãos, ainda destacar, para fecharmos o tema, a percepção a respeito da sabedoria, o texto de Provérbios, capítulo 3, a palavra de Deus nos diz a seguinte verdade, ou as seguintes verdades. Provérbios, capítulo 3, verso 18. A sabedoria é a árvore de vida para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra, por meio do entendimento estabeleceu os céus. Por seu conhecimento brotam as fontes profundas, e do céu cai o orvalho durante a noite. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a eles, pois darão vigor à sua alma e serão como joias em seu pescoço. Eles o manterão seguro em seu caminho e seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá sono tranquilo. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos. Aleluia! Quantos benefícios a sabedoria nos concede. Eu resumi aqui, meus irmãos, sabedoria traz segurança. Porque quando eu procuro agir com sabedoria,
Eu terei condições de tomar decisões que têm, até um certo ponto, temos condições de controlar os processos e nos expormos, no decorrer da vida, a decisões que nos permitirão desfrutar de segurança. Não nos lançaremos a perigos de modo impensado, de modo precipitado, porque fomos sábios e tomamos os cuidados necessários no processo. A sabedoria traz assertividade nas decisões, nas escolhas. A sabedoria traz ausência do medo. Ausência do medo. Por quê? Porque quando eu vou pautando a minha vida com base nas Escrituras, estas decisões, estas escolhas, para você jovem, você que está no processo de definição profissional, de definição e em busca também daquela que será o seu príncipe ou a sua princesa, né? Será o seu amado, a sua amada, que você busque pautar as suas decisões e as suas escolhas com sabedoria, com discernimento. Tem gente que casa, meus queridos, porque quer sair da casa dos pais. Besteira. É só uma questão de tempo para depois querer casar de novo, para sair daquele casamento. É pior burrice. Eu vou casar porque eu quero sair da casa do meu pai, eu não aguento mais. Vai dar problema, meus irmãos. A chance de dar errado é grande. Escolhe a pessoa só porque é bonito, só porque é bonita. Eu tenho que tomar cuidado com alguns exemplos, né? Escolhas. E aí nós às vezes ficamos preocupados, Senhor, mas quem que é? Me mostre, né? E aí a gente quer que Deus mande um e-mail, um WhatsApp, né, um anjo, daí que você quer sonhar, o anjo com uma espada, com o nome brilhando na espada, assim. Está ali o nome do abençoado, da abençoada, né? Amados, nós temos que ter critérios, orar a Deus e pedir a Deus sabedoria, para termos critérios, inclusive, e buscarmos a direção de Deus, com quem vamos tomar essas decisões, com quem nós vamos caminhar juntos. Sabedoria traz segurança, assertividade nas decisões, ausência de medo, sono tranquilo. Achei maravilhoso, irmãos, esse texto de Provérbios. A sabedoria traz sono tranquilo. Não significa que a gente não tenha noites difíceis ao longo da vida. Mas estas noites, elas serão exceções. Aquele que não é sábio, ele vive tendo noites mal dormidas. Eu não estou dizendo que quem tem noites mal dormidas não está sendo sábio. Mas pode ser. Precisamos avaliar. Qual foi a primeira percepção, meus queridos, para sermos aprovados nas provações? Percepção correta acerca das provações. A percepção correta da importância da sabedoria. Então é algo que eu preciso pedir a Deus todos os dias. Todos os dias. Irmãos, que grande desafio Deus tem nos dado enquanto igreja. Que grande desafio os líderes da igreja têm para tomar decisões, administrar a igreja como um todo, em assembleia, tomarmos as decisões. É só pela graça de Deus, irmãos, para atuarmos e servirmos. Eu peço a Deus todos os dias, Senhor, me dá sabedoria, para que eu possa ser o pastor que a IBNM precisa. É só pela graça, irmãos. Eu não tenho capacidade em mim. Mas nós dependemos de Deus, e Deus vai nos dando graça e vai nos dando sabedoria. Em terceiro lugar, a terceira percepção é que nós precisamos ter a percepção correta acerca do que realmente tem valor para Deus. Queria que você prestasse bastante atenção naquilo que eu quero compartilhar nos versos aqui de 9 a 11.
Primeiramente, irmãos, eu tive uma certa dificuldade, porque quando você lê esse primeiro capítulo de Tiago, parece que algumas coisas estão desconexas. E o verso 9 parece que está desconectado do que está dito anteriormente. Ele vem falando das provações, ele fala de sabedoria, e daí ele vem e diz assim: o irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra, o que é rico deve se orgulhar. Não parece que ele muda de tema repentinamente? E aí, analisando, orando, inclusive pedindo a Deus sabedoria enquanto estava estudando o texto, e também buscando auxílio aí a comentaristas, e algumas coisas realmente abençoaram muito a minha vida e eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Alguns comentaristas bíblicos, queridos, discutem sobre estas possíveis relações entre pobres e ricos aqui apresentadas por Tiago. Há aqueles que trabalham com a literalidade do texto, dizendo que ele está falando de rico e pobre, literalmente, no aspecto socioeconômico. Há aqueles que interpretam como uma metáfora, dizendo que o pobre representa o crente e o rico representa o descrente. Mas quando a gente lê o texto, meus irmãos, e uma das regras de interpretação é buscarmos, primeiramente, ler o texto a partir do que o texto está dizendo. Às vezes nós fazemos o exercício contrário, a gente quer colocar algo dentro do texto. Não é, pastores aí pessoal que já estudou teologia, isso se chama exegese, né? É quando você coloca um sentido a algo que o texto está dizendo. Então, antes da gente tentar fazer esse tipo de coisa, nós precisamos ler o texto a partir do próprio texto. E Tiago, ele é um texto, é uma carta muito prática. Ele não é uma teologia filosófica, é uma teologia prática do que fazer, como fazer. Então ele diz assim: o irmão que é pobre tem motivos para se orgulhar, porque é digno de honra. O que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o vício e cai e sua beleza desaparece. Da mesma forma murchará o rico com todas as suas realizações. Quando nós olhamos para esse texto, e agora procurando fazer aqui algumas conexões, é importante, meus irmãos, interpretarmos primariamente a opção mais simplificada, que é justamente o pobre sendo pobre e o rico sendo rico. As diferenças sociais, econômicas e humanas que existem entre ricos e pobres, quando nós consideramos alguns outros textos das Escrituras, nos ajudarão a entender o que Tiago quer nos ensinar. Para o mundo, aqueles que têm riqueza, aqueles que têm posses, aqueles que têm bens, não têm a oportunidade de viver determinadas experiências que somente pobre consegue viver. E somente o pobre que vive algumas experiências, das quais eu vou ilustrar daqui a pouco, consegue adquirir sabedoria a partir do fato de que ele teve que buscar construir um processo para lidar com aquela realidade a qual ele estava passando. Quem é rico, meus irmãos, não sabe o que é passar fome. Quem é rico não sabe o que significa andar descalço, porque você não tinha dinheiro para comprar um chinelo. Quem é rico, meus irmãos, não sabe o que é arrumar uma havaiana com prego. Na verdade. Quem é rico, meus irmãos, não sabe o que é ter que administrar 2 ovos para 5 comer dentro de casa. Quem é rico não sabe o que é sofrer em uma maca do SUS por dias esperando uma vaga no hospital. Quem é rico, meus irmãos, não sabe o que é andar quilômetros
para chegar na escola, no meio do barro, da chuva, do frio. E pode parecer, meus irmãos, um tanto quanto de brutalidade ou de indiferença para com quem é rico. Mas quando a gente começa a analisar este texto à luz de outros textos que falam sobre pobreza e riqueza, Jesus, por exemplo, ele vai dizer que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ali não é um sentido figurado. Às vezes a gente quer dar um jeitinho no texto, meus irmãos, dizer que lá em Israel tinha uma porta que parecia uma agulha. Não. Jesus está dizendo o seguinte, porque no contexto ele vai dar a resposta. A salvação aos homens é impossível. Somente para Deus é possível sermos salvos. Então ele está dizendo que aquele que tem riquezas, aquele que tem posses, ele terá que aprender, meus irmãos, o que é depender de Deus. Porque geralmente quem tem dinheiro, meus irmãos, depender de Deus são apenas em alguns casos muito específicos. Porque o dinheiro resolve. O dinheiro compra a fila para ser furada, o dinheiro compra os melhores recursos hospitalares, o dinheiro compra os melhores remédios, o dinheiro compra os melhores médicos. É ou não é verdade? Então, ele não precisa de Deus porque o dinheiro resolve. Claro que nós sabemos que esta não é a verdade que nós cremos, mas é a verdade que muitos praticam. Então, meus amados, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós encontramos o seguinte: a sabedoria está vinculada à capacidade que Deus nos dá para enfrentar os problemas da vida. E quando eu preciso lidar com problemas, e estes problemas eu não tenho outro recurso, eu não tenho aonde recorrer a não ser de Deus. Um pobre, meus irmãos, sabe valorizar um prato de comida. Um pobre, meus irmãos, alguém que durante a vida passou por processos de privações e que foi abençoado por pessoas e que pessoas o acolheram, o ajudaram, lhe ajudaram no processo da caminhada, e ele trabalhou e foi atrás e correu, e ele conseguiu então adquirir alguns bens e melhorar de vida. Ele sabe de onde ele saiu, sabe o quanto custou cada centavo, e ele então valoriza aquilo. E aqui nós temos um outro perigo, que é nós acharmos que basta ser pobre, todo pobre vai para o céu. Porque essa é uma interpretação errônea. Acharmos então que só o fato de ser pobre, amém, eu já estou garantido no céu. É assim? Não. A salvação é somente por meio de Cristo Jesus. Então nós precisamos entender duas coisas. A salvação, o pobre e o rico têm acesso. Irmãos, isso é algo lindo em Deus. Porque existem coisas que somente Ele pode dar. O rico não pode comprar Deus. O rico não pode comprar a salvação. O rico não pode, e esse foi um erro na história do cristianismo, quando se venderam as indulgências. Então eu comprava o direito de pecar. Eu não somente comprava o perdão dos pecados que cometi, mas se eu quisesse cometer adultério, eu podia comprar por 30 moedas de prata antecipado o perdão. Isso, meus irmãos, não acontece espiritualmente. É impossível. Por isso que Jesus está dizendo que é impossível um rico ser salvo, porque o rico vai tentar comprar o seu terreno no céu. Ele vai tentar persuadir os líderes religiosos, mas ele não tem direito à salvação, assim como o pobre não tem direito à salvação, porque a salvação ela nos é dada pela graça de Deus. Não é por méritos, não é por favor, eu não compro o favor de Deus, o favor de Deus me alcança.
E aí nós começamos a entender, queridos, que a salvação, meus irmãos, ela alcança ricos que se fazem pobres diante de Deus. Entendem que a salvação é dada por Deus e não pode ser comprada. Assim como também aquele pobre que um dia se tornou rico ou melhorou economicamente, socialmente, ele ascendeu. E agora ele acha que aquele bem que ele adquiriu, aquele carro, aquela casa, se tornam o Deus dele. É um outro problema. Tiago, meus irmãos, exorta, há um slide que eu caminho para o final aqui, eu quero destacar um texto de Douglas Moo, um dos comentaristas, que diz o seguinte: Tiago exorta o pobre e o rico a se lembrarem de que a única base em que devem colocar sua confiança é a identificação que tem com Cristo, com Jesus Cristo. O crente pobre, desvalorizado e desconsiderado pelo mundo, deve se alegrar em seu relacionamento com o Senhor Jesus, que foi exaltado à mais elevada posição no universo. O crente rico, abastado e tendo segurança em seus bens, com grande status aos olhos do mundo, deve se lembrar de que a única segurança permanente procede do seu relacionamento com o homem de dores, desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Os dois cristãos precisam olhar para suas vidas a partir de uma perspectiva celestial, não terrena. Tiago está nos ensinando, queridos, que as provações, a sabedoria e que a percepção correta a respeito daquilo que realmente Deus valoriza, daquilo que realmente tem valor para Deus, é algo que nos permitirá acessar e viver realmente de modo relevante e prazeroso na vida. A maioria das pessoas confunde o bem-estar, a felicidade, com ter dinheiro no bolso, comprar o que quer, alcançar o que quiser materialmente. E, meus queridos, não é por acaso que os maiores índices de suicídio não estão nos países chamados de terceiro mundo, nos países de desenvolvimento. Os maiores índices de suicídio estão nos países mais ricos. Os países mais ricos, Suécia, Suíça, Japão. Países, meus irmãos, onde o dinheiro não é problema. Proporcionalmente, é onde acontece o maior número de pessoas tirando a própria vida. A riqueza, meus irmãos, ela engana as pessoas. Por isso que Tiago, inclusive, vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando nós acabamos nos desviando, e aí é importante entendermos, queridos, e prestarmos atenção em algo que muitas vezes nós não consideramos. Prestem atenção, vocês que dizem, capítulo 4, verso 13 de Tiago: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá 1 ano, negociaremos e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Já foi contada essa história, e eu finalizo aqui eu conto para relembrar, de um senhor de idade lá na Europa, que foi acometido pela Covid e precisou então de auxílio, de respiradores, e quando ele recebeu alta, o hospital perguntou, o médico lá perguntou se ele podia fazer uma doação de um respirador. Ele perguntou quanto custava, um dia de respirador. Ele fez aquela doação, e uma das conclusões que ele faz é exatamente esta, se esse valor, custa um dia, então quanto eu devo para Deus, por todos os outros dias que eu respirei e não paguei nada. Amados,
O mundo, ele inverteu as coisas. E nós vivemos, e eu digo com temor e tremor, olhando, meus irmãos, para a igreja evangélica a nível de mundo, uma igreja que se coloca em templos suntuosos, milhares e milhares de recursos em som, imagem e telecomunicação, luxo nas paredes, nos bancos. Meus irmãos, Jesus, ele diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E hoje, meus queridos, os cristãos estão preocupados cada vez mais em comprar a sua casa e comprar a outra e mais outra e trocar por uma maior, e bens e carros, e ele não se satisfaz, ele compra um e depois troca outro, e assim, meus irmãos, nós nunca estamos satisfeitos, porque se a nossa alegria, o nosso prazer estão nestas coisas, se a gente resolve, meus queridos, os ricos, eles tentam resolver o seu problema indo no shopping gastar e comprar roupas caras e relógios caros. Eu ouvi essa semana alguém falando sobre um relógio que custa 700 mil reais, que o filho de um apresentador de televisão brasileira tem. O relógio do cara custa 700 mil reais. O mundo, meus irmãos, se perdeu nesse processo. A gente valoriza status, dinheiro, poder. Se a pessoa está bem vestida, ela é tratada de uma maneira. Se ela se veste de uma maneira fora daquele padrão, ela já é tratada de outra forma. Tiago 1,12 vai dizer que feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Feliz, vamos ler juntos? Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Você escolhe, meus queridos. Você escolhe, meu querido, minha querida. Você escolhe, meu irmão, minha irmã. Você escolhe o que fazer nas provações e o que fazer com as provações. Nós escolhemos o que vamos fazer nas provações. Se sentar e ficar chorando e reclamando. Nós escolhemos o que fazer com as provações. Seremos aprovados, meus irmãos, quando tivermos a percepção correta das provações, acerca das provações, a percepção correta acerca da importância da sabedoria, a percepção correta acerca do que realmente tem valor para Deus. E assim seremos aprovados quando provados. Os dias estão nos colocando diante de muitas provações. Eu gostaria, nessa hora, de cantar com vocês uma canção que mais uma vez vem destacar, vem exaltar que tudo, meus irmãos, é sobre Ele, é sobre Jesus. Não é sobre dinheiro, não é sobre se dar bem na vida. Tem gente que acha que ser abençoado é ter dinheiro. Ser abençoado, os pais felizes, meus irmãos, são aqueles que dizem assim: o meu filho, ele passou no vestibular, ele concluiu a graduação, ele se tornou um empresário, ele tem dinheiro, ele é bem sucedido. Ele fica feliz porque o filho tem dinheiro. Eu lembro de uma mãe que uma vez disse para mim o seguinte, um amigo meu de infância, nós crescemos, passamos pela adolescência e na juventude acabamos nos desconectando, e depois de alguns anos eu encontrei a mãe daquele rapaz. E aí eu disse assim: fulana, como é que está o seu filho? Disse o nome dele para ela. Ela disse assim: olha, ele está bem, Aí ela começou a falar do dinheiro que ele tinha, dos carros que ele tinha comprado um apartamento. Ela falou assim: infelizmente ele não está na igreja, ele se desviou, mas ele entrega o dízimo direitinho.
Percebe? Meus irmãos, eu não estou dizendo que para ser feliz e para fazer a vontade de Deus tem que ser pobre e miserável. Não estou fazendo aqui, meus irmãos, teologia de miserável. O que eu estou dizendo é que nós temos que entender, meus irmãos, que não está nestas coisas. Deus não olha para nós, nós temos que olhar com o olhar de Deus, irmãos. O nosso olhar é um olhar que vê matéria. A gente está preocupado com dinheiro, com recursos. Se tem dinheiro na conta, está feliz. Meus irmãos, nós temos que ter uma fé em Deus que não importa. Não estou dizendo que tenhamos que ser irresponsáveis, que não tenhamos que lutar, que trabalhar, que correr atrás de alguns objetivos. Mas eu creio, meus irmãos, em Mateus 6,33, como em toda a palavra, mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas nos serão acrescentadas. Ensina isso para os teus filhos. Porque daí não importa, meus irmãos, por onde eles vão caminhar. Se eles colocarem Deus em primeiro lugar na vida, o comer, o beber e o vestir, Deus irá abençoar, Deus dará graça. É buscar o reino de Deus, é nos desapegarmos, meus irmãos, das coisas deste mundo, nos desapegarmos para podermos abençoar, sermos generosos. Qual foi a última vez, meu irmão, minha irmã, que você repartiu com alguém algo que você tinha, que você doou, que você ofertou, que você doou, meus irmãos, algo de valor para que alguém fosse abençoado, que você repartiu? É tempo, meus irmãos, é tempo oportuno. Nós vivemos dias e dias mais difíceis virão, irmãos. Estejamos atentos. E aqui eu não estou entrando no mérito governamental e de políticas governamentais. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que independentemente de quem esteja sentado na cadeira de presidente ou de governador ou de prefeito, o povo cada vez mais vai sofrer, meus irmãos, porque os efeitos da pandemia ainda vão longe. Os efeitos econômicos ainda vão afetar muitas pessoas. É tempo, meus irmãos, de nós atuarmos para dividir com aqueles que estão precisando. E não nos colocarmos como juízes. E em vez de abençoar, ficar perguntando, mas será que ele tomou a decisão certa ou não? Meus irmãos, nós temos que agir e ensinar. Não tenho tempo mais para continuar detalhando, meus irmãos, sobre outros aspectos, mas nós precisamos entender que é preciso ter a percepção correta das provações, é preciso ter a percepção correta da importância da sabedoria, e é preciso ter a percepção correta acerca do que realmente vale a pena, do que realmente tem valor para Deus. E Jesus nos ensina tudo isso. É por isso que é tudo sobre Ele, porque Jesus, Ele andou por este mundo, Ele andou pelas ruas de Jerusalém, Nazaré, aquelas cidades. Jesus, meus irmãos, Ele nasceu numa manjedoura, Ele nasceu onde os animais comiam, Ele passou por privações, por dificuldades. Jesus, Ele sabe, meus irmãos, o que é enfrentar dificuldades, saber se amanhã vai ter comida, porque hoje tem e amanhã eu não sei se vai ter. Mas quando a gente depende de Deus, Ele envia corvos, Ele tira a moeda da boca do peixe. Ele, meus irmãos, nosso Deus faz coisas extraordinárias. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Sobre ti, Jesus, tudo é por ti, Jesus, meu Salvador, tudo é para ti, Jesus, tudo é em ti, Jesus, meu Salvador.
Senhor Jesus foi provado e aprovado em toda a sua trajetória. A palavra de Deus nos diz que Jesus em tudo foi tentado, mas permaneceu sem pecado, porque ele tinha um foco muito claro de obedecer e ser fiel à missão que lhe foi dada, de ser fiel ao cumprimento de trazer redenção à humanidade. Jesus, ele foi experimentado, homem de dores, homem de dores. Jesus na terra teve uma história de aproximadamente 33 anos. Morreu jovem, mas cumpriu com o propósito da sua existência. Porque na verdade ele existia antes, durante e sempre existirá. E você e eu também temos o privilégio de viver por meio de Jesus a vida eterna e de ressuscitar com Ele. Queridos e queridas, em nome de Jesus, precisamos trabalhar com afinco, precisamos ser dedicados, não podemos fazer corpo mole, não. Meus irmãos, quando eu falo, meus irmãos, sobre esses princípios de generosidade, compartilhar, jamais estou defendendo qualquer tipo de processo que caiba ou que permita alguém simplesmente se dar bem porque alguém está querendo fazer o bem. E se porventura isso acontecer, ele vai responder por aquilo que ele está fazendo. Eu já ajudei, meus irmãos, você já ajudou muita gente que se aproveitou da sua bondade, e daí? E daí? Ele vai responder por aquilo. Mas o importante é que a gente faça o bem, procurando agir com sabedoria. Porque, meus queridos, o que importa, meus amados, é o que nós deixamos na vida das outras pessoas. É a marca da nossa vida, da marca de Cristo na vida dos outros. O que importa não é deixar dinheiro, patrimônio, bens, recursos, mas sim aquilo que nós fizemos ao longo da nossa história, as vidas que nós tocamos, as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós ensinamos a palavra, que vimos entregar a vida para Jesus, serem discipuladas, serem batizadas, se tornarem novas criaturas e viverão e viveremos juntos no céu para todo sempre. O nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele não vai deixar seu filho, sua filha passar por necessidade. Ele conhece os nossos limites, Ele sabe o que nós precisamos. E eu quero desafiar você, mais do que ser aprovado aos olhos do mundo, porque ser aprovado aos olhos do mundo tem a ver com o quanto você demonstra ter ou parece ter. Porque o que tem de gente, meus irmãos, endividado, andando de carro zero, só para parecer, porque nós vivemos um mundo de aparências, isso é ilusão, irmãos, é ilusão. O que importa não é ser aprovado pelo mundo, mas é ser aprovado por Deus. Você deseja ser aprovado por Deus? Tenha a percepção correta das provações, busque em Deus sabedoria e procure valorizar o que Deus valoriza e não o que o mundo valoriza. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero me unir aos meus irmãos aqui, Pai, porque ao mesmo tempo, Pai, que eu tenho vontade de fazer um apelo e pedir que as pessoas levantem as mãos, o correto, Pai, é todos nós levantarmos as mãos, porque não tem nenhum aqui, ó Deus, que diga: eu já estou aprovado, zero, acabou, não preciso fazer mais nada. Todos nós precisamos mais da Tua graça, todos nós precisamos crescer mais no Senhor, todos nós precisamos de mais sabedoria, todos nós precisamos, ó Deus, de mais de Jesus em nós, mais de Jesus e menos de nós mesmos. Minha intenção, Pai, não é me colocar como juiz e dizer que fulano, ou apontar o dedo para A, Beltrano, para B, o C, o D, mas, ó Deus, pela percepção de quem o Senhor é, pela percepção da riqueza da Tua palavra, dos ensinos da Tua palavra, Deus, eu imagino, Pai, que todos nós precisamos mais de Ti, que todos nós precisamos de mais sabedoria, porque, Pai, todos nós estamos vivendo coisas que nós nunca vivemos, ó Deus.
A gente não sabe como viver no meio de uma pandemia. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente espera que a vacina resolva, mas a gente já viu, Pai, que isso também não é a solução total. Pai, nos ajuda a entender, Pai, que sim, temos que trabalhar pelo bem comum, temos, ó Deus, que trabalhar, temos que favorecer com que a ciência, Deus, cumpra seus objetivos e oportunize as vacinas, que todas as pessoas possam utilizar-se desses recursos, mas, Pai, não nos deixa perder o foco, não nos deixa, Pai, depositar a nossa esperança naquilo que não seja o Senhor, naquilo que não seja a Tua Palavra. Não nos deixa, Pai, depositar a nossa confiança em nós mesmos. Somos tão falhos, tão limitados, tão dependentes da Tua graça. Paizinho, em nome de Jesus, eu te peço, tem misericórdia de nós, Pai, e nos abençoe, ó Deus, para enquanto igreja, termos sabedoria. Precisamos de sabedoria, Pai. Vivemos dias difíceis, tensões, polarizações se instauram em nossa nação. Adentramos, ó Deus, para um final de ano, um segundo semestre nesta semana. Adentramos, ó Deus, para mais um ano de discussões políticas e de disputas, ó Deus, de pleitos eleitorais. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, pela vida dos teus filhos e filhas, por aqueles que confessam a Jesus Cristo, que não se percam no meio de tantos debates, tantos embates, mas que possamos permanecer unidos na Tua Palavra, unidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Não deixa, Pai, Teu povo, ó Deus, brigar por aquilo que é periférico. Não deixa Teu povo se perder, ó Deus, discutindo coisas que são passageiras, que são efêmeras. Ó Deus, não nos permita, Pai, nos degladiarmos, ó Deus, com aquilo que o diabo deseja, mas que nós possamos, ó Deus, focar naquilo que é essencial, fazermos discípulos de todas as nações, amarmos as pessoas como o Senhor nos ama, abençoarmos, ofertarmos com liberalidade, porque o Senhor, ó Deus, é rico, ó Deus, em abençoar aqueles que também, ó Deus, abençoam. Que nós possamos entender que nós somos apenas canal da Tua bênção, ó Pai. Nós não somos reservatórios, ó Deus, mas nós somos, ó Deus, canais do fluir da Tua graça, que alcança mais e mais vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, faz com que a Igreja Batista Novo Mundo, ó Pai, seja um canal de bênção neste bairro Novo Mundo, no Capão Raso, no Pinheirinho, no Portão, na SIC. Ó Deus querido, abençoe, ó Deus, que todos os bairros adjacentes, que a nossa cidade, Deus, o nosso estado, a nossa nação seja abençoado pela nossa igreja, que, ó Deus, nós possamos ir, ó Deus, aonde as pessoas estão, com o Teu amor e com Tua graça, levando o Evangelho, repartindo o pão e cuidando, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Que Deus os abençoe.